Maria Imaculada, eu sou o Fábio de Jesus por Maria. Esse é o canal Subindo a Montanha, ou Cristo ou Marx. Não podeis servir a dois senhores, ou a luz ou as trevas, ou Cristo ou Marx. Esse é o curso contra o comunismo aqui no nosso canal Subindo a Montanha. Hoje alcançamos a aula número 4. Na última aula, a gente meditava sobre a palavra de Jesus em João, capítulo 8, versículo 44, em que Jesus dizia que Jesus dizia que o demônio é o pai da mentira. Pega comigo, se você é rápido na Bíblia, se você não é rápido, é um vídeo, né? Só você dá pausa aí e abre lá em João, capítulo 8, versículo 44. O Senhor diz assim: Vós tendes por pai, falando para os fariseus, vós tendes por pai o diabo e quereis fazer o que é próprio do vosso pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, pois ele é mentiroso e o pai da mentira. Esse versículo aqui, versículo 44 e 45, Jesus apresenta o demônio como o pai da mentira e homicida desde o princípio. Isso tem tudo a ver com essa aula número 4. O demônio é homicida, assassino. O demônio é o mentiroso e pai da mentira. A mentira ali é própria. Queridos, ultimamente aqui no Brasil, a gente tem visto o nosso presidente da República ser acusado de genocida. Muitas coisas que os comunistas fazem, eles acusam os outros. Acusa o outro daquilo que você é. É próprio do comunismo isso daí. E hoje a gente vai falar então dos genocídios. A partir de hoje, nas próximas aulas, nós vamos falar de alguns genocídios provocados pelos comunistas. E hoje vamos começar a falar sobre o genocídio do Camboja, perpetrado, causado por Pol Pot, um líder comunista que, na minha opinião, era um psicopata. E eu aconselho você a ler um livro que chama O Livro Negro do Comunismo. Esse livro vai te ajudar a entender bem essa realidade do genocídio causado pelos comunistas. E eles diziam que o nosso presidente da República, por não querer obrigar o povo a se vacinar, ele era um genocida. Meu Deus, que coisa estúpida. Coisa estúpida. Uma acusação estúpida, e mais estúpido ainda do que quem acusa é quem acredita nessa estupidez, nessa burrice, nessa idiotice. Coisa idiota. Porque não estuda, porque não lê, porque não procura o conhecimento. O demônio é o pai da mentira. Por isso eles acusam daquilo que eles são. E o demônio é homicida desde o princípio. Por isso todo governo comunista é marcado por homicídios em massa. Todo governo comunista é marcado por genocídio. Genocídio. Você vê aí, ainda hoje, século XXI, qual que é uma das bandeiras da esquerda? O aborto. Meu Deus, o que é o aborto? É o assassinato de crianças. Diga comigo se o aborto é ou não é um genocídio. E aqueles que propagam, que divulgam, que defendem o aborto, eles são capazes de acusar outra pessoa de genocídio. O demônio é o pai da mentira. E ele é assassino desde o princípio. Durante toda a história do comunismo, eles mataram e assassinaram em massa. E agora eles querem matar e assassinar em massa crianças no ventre da mãe. Quem vota em partido de esquerda, quem vota em candidato abortista, assina o seu voto com sangue de criança assassinada. Você é culpado. Se você apoia o candidato que aprova o aborto, você é culpado do aborto também. Você é partícipe desse crime. Você participa do crime do homicídio das criancinhas. Você participa do assassinato de crianças no ventre da mãe. Mas vamos então para a história de hoje, o genocídio no Camboja. E vamos entender como que eles acusam daquilo que eles mesmos são. Camboja é um país na Ásia, está entre a Índia e a China, numa região chamada de Indochina. No século XII, o Camboja foi um país muito, muito poderoso e dominava politicamente e economicamente aquela região. Havia ali uma etnia chamada de Khmer,
Khmer era uma etnia no Camboja que conseguiu desenvolver o Camboja e fazer com que o Camboja dominasse aquela região politicamente. No século XIX, os franceses começaram a ingressar fortemente no Camboja. E toda aquela ascendência política e social do Camboja, por causa da invasão francesa, do domínio francês, veio abaixo. Então os cambojanos ali, a população do Camboja começou a ter uma resistência muito grande com os estrangeiros. Por causa da chegada dos franceses, foi a decadência econômica, social e política do Camboja na região. Chega de século XIX, vamos para o século XX, Segunda Guerra Mundial. Ao termo da Segunda Guerra Mundial, há uma polarização política no mundo. E muitos países se dividem, como o Vietnã, que ficou o Vietnã do Norte, ficou comunista, e o Vietnã do Sul, capitalista, como a Alemanha, que se dividiu com o Muro de Berlim entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental, comunista, e a Alemanha Ocidental, capitalista. E o Vietnã, como eu acabei de falar, também se dividiu em comunista e capitalista. Vietnã do Norte, comunista, Vietnã do Sul, capitalista. Na década de 60, o Vietnã do Norte quer invadir o Vietnã do Sul para dominar o Vietnã do Sul e fazer o Vietnã unificado, todo comunista. Você sabe disso, a guerra do Vietnã. Os Estados Unidos, que lutavam contra o comunismo na Guerra Fria, eles mandam então tropas para o Vietnã do Sul para impedir, para impossibilitar que o Vietnã do Sul fosse dominado pelo Vietnã do Norte. Ao lado do Vietnã, coladinho fronteira com o Vietnã, que há o Camboja. No Camboja havia um rei jovem, e esse rei abdica do trono por favor do seu pai. O seu pai reina durante 5 anos e morre. Há então eleições no Camboja, e esse jovem que havia abdicado, ele é eleito como príncipe, eleito democraticamente como príncipe do país. Ele fica em cima do muro. Ele não apoia nem os comunistas do Vietnã do Norte, nem os americanos. Ele fica ali bem em cima do muro. A Guerra do Vietnã avança, e nesse contexto, no Camboja, já havia um partido comunista. E o Partido Comunista, nesse contexto, ele era liderado por um homem chamado Pol Pot. Na verdade, Pol Pot não era o nome dele, era o apelido dele. O nome dele mesmo, verdadeiro, era Salotsar. Agora a gente vai mergulhar um pouquinho na história do Salotsar para a gente entender o contexto histórico. O Salotsar, ele nasceu no ano de 1925. Na década de 40, bem depois da Segunda Guerra Mundial, no ano de 1949, ele vai estudar na França. E ali na França ele conhece muito de cultura, ele conhece muito de política, ele se envolve bastante na política, só que ele não era um cara tão inteligente, ele perde a bolsa de estudo e ele tem que voltar para o Camboja. Ele volta para o Camboja, se torna professor de professor de literatura francesa, de história e de geografia. E ele começa a se infiltrar e penetrar no Partido Comunista. Ele ganha durante a década de 60, ele ganha grande ascensão do Partido Comunista no Camboja, até que no final da década de 60 ele já é o líder do Partido Comunista. Exatamente na época da Guerra do Vietnã, Pol Pot, ou Salotsar, que era conhecido como Pol Pot, já era o líder do Partido Comunista. O rei ali, o príncipe eleito ali, né, em cima do muro, não apoiava nem os americanos, nem os vietnamitas. O que acontece? Há uma revolta da população do Camboja contra o exército cambojano, e eles agridem, eles matam alguns militares cambojanos. O general de exército, o nome dele é No Law, o general do exército cambojano, reprime fortemente a população nessa revolta popular e tem uma guerra civil. Nessa guerra civil, o Pol Pot, com o Partido Comunista, ele infla a população contra o exército, instaurando ali o que eles chamam de Khmer Vermelho. Lembra o que é Khmer? Khmer é aquela etnia cambojana que ascendeu o país no século XII e que fez com que o país tivesse uma ascensão política sobre toda a região no século XII até o século XIX. Ele instaura então um novo Khmer, o Khmer Vermelho. Vermelho fazendo referência ao comunismo, o Khmer comunista. E esse Khmer Vermelho, então, liderado por Pol Pot, quer guerrear contra o exército. O exército, comandado pelo general No Law, é forte
E Pol Pot vê que não ia dar muito certo para eles. Então ele foge para a floresta, ele foge para a mata e se esconde na mata com o Khmer Vermelho. Nolol acha que tá tudo bem, tá tudo certo. O príncipe perde o poder e Nolol se torna um ditador. O general Nolol se torna um ditador do Camboja. Só que enquanto o príncipe ficava em cima do muro, Nolol já apoia os americanos contra os vietnamitas. E põe inclusive bases americanas dentro do Camboja em troca de dinheiro. Esse dinheiro seria teoricamente usado no exército do cambojano. Há quem diga que esse dinheiro nunca chegou no exército e que o general Nolol teria embolsado esse dinheiro americano aí. Mas o fato é que os vietnamitas haviam feito também bases militares dentro do Camboja. O exército americano, sabendo disso, começa a bombardear essas bases vietnamitas dentro do território cambojano. Só que nesses bombardeios, muita população cambojana é morta. Isso causa uma revolta muito grande da população contra os americanos e uma revolta da população muito grande contra Nolol, que era o general que estava governando o país. Isso favorece o Khmer Vermelho, que começa a insuflar a população contra o governo. O príncipe que havia sido deposto pelo general Nolol, ele se afilia ao Khmer Vermelho e aí o Khmer Vermelho ganha grande popularidade. Pol Pot então invade a capital no dia 17 de abril de 1975. Ele invade a capital do Camboja e toma o governo. Nessa época, nesse momento da invasão, no dia 17 de abril de 1975, o príncipe estava na China. Ele volta pensando que ia governar junto com Pol Pot, porque ele era apoiador do Khmer Vermelho. Quando ele pisa no território do Camboja, Pol Pot prende o príncipe. E o Pol Pot toma o poder. Começa ali um dos mais terríveis governos da história da humanidade. Pol Pot governou de 1975 a 1979. Nesse período do governo de Pol Pot morreram 2 milhões de cambojanos, 25% da população. 1 a cada 4 pessoas foram mortas, porque Pol Pot era um psicopata. Ou talvez alguém dominado pelo demônio. Eu acredito nisso. Talvez Pol Pot fosse alguém possesso pelo demônio. O que ele faz? Ele acreditava na sociedade agrária. Apesar dos comunistas da época, os socialistas da época, acreditarem que a população deveria trabalhar nas cidades, nas indústrias, Pol Pot ele tem um pensamento diferente. Ele acredita que a população tem que trabalhar no campo. Então, ao assumir o governo em abril de 75, ele disse para a população que todos deveriam fugir para o campo, porque os americanos iam bombardear as cidades. E eles fogem com aquilo que eles podiam carregar, sem levar nada, a pé. Porque Pol Pot dizia que logo eles voltariam para as cidades. Essa caminhada, saindo das cidades para o campo, eles não sabiam nem para onde eles iam. Parece que a história diz que Pol Pot nem tinha decidido exatamente para onde ia a população. Eles caminharam centenas de quilômetros a pé. Só nessa caminhada, muitas crianças e idosos morreram. Morreram de fome, de exaustão e de doenças. Já foram centenas de mortes. Pol Pot, então, instaura o povo no campo, em fazendas, que ele primarizou, porque com a chegada do governo de Pol Pot comunista, acabou a propriedade privada. Então ele toma as fazendas particulares para o governo, e ele começa a colocar a população nessas fazendas para produzir arroz. Ele cria uma produção de 3 toneladas de arroz por hectare. E ele obriga a população a trabalhar. O trabalho ia de 4 da manhã até as 10 horas da noite. O povo era alimentado com 1 porção de arroz a cada 2 dias. E aí você começa a entender por que houveram 2 milhões de mortos. Muitos não sabiam produzir esse arroz. Muitos não sabiam trabalhar no campo. Eles eram obrigados. Quem que poderia impedir esse posicionamento de Pol Pot? Os intelectuais. Então Pol Pot começa a assassinar, a matar todos os intelectuais. Ele fecha as fronteiras, ele corta as linhas telefônicas, ele destrói e acaba com as rádios, ele paralisa todo o sistema de comunicação, ele destrói museus, ele destrói teatros, há quem diga que os museus, os teatros e os lugares de cultura ele transforma em chiqueiros, ele faz se tornar chiqueiros. Ele fecha
todas as indústrias do Camboja e ele começa a matar intelectuais. Ele começa a matar pessoas que falavam línguas estrangeiras. Ele começa a matar, inclusive, pessoas que usavam óculos. Se a pessoa usasse óculos, ele já era morta pelo governo. Os opositores políticos de Pol Pot eram mortos. Eles eram mortos ou presos. E pasmem, quando ele matava os opositores políticos, ele matava toda a família. Inclusive as crianças, inclusive os bebês. Porque ele acreditava que a família talvez pudesse querer se vingar. Então ele matava o opositor político e toda a família, incluindo as crianças. Nos campos de trabalhos forçados de Pol Pot, os homens e as mulheres eram separados. Então as famílias eram separadas. Era o fim das famílias. As crianças ficavam com as mães até os 6 anos. A partir dos 6 anos, as crianças eram tiradas da mãe e eram já educadas pelo regime comunista, com as ideações comunistas de Pol Pot. Os opositores políticos, que não eram mortos, eles eram presos. E até pessoas que Pol Pot achava que poderiam ser opositores políticos eram presos. Eles eram torturados terrivelmente, com choques dentro do ouvido. Eles pegavam água fervendo e com o regador jogavam água fervendo no rosto da pessoa, para a pessoa confessar. Regava com água fervendo no rosto da pessoa, davam choques dentro do ouvido das pessoas, arrancavam as unhas. As pessoas confessavam o que era para confessar. O que eles quisessem confessar, a pessoa confessava. Outra prática de tortura era pegar a pessoa e enfiar a cabeça da pessoa num balde cheio de fezes. E manter a cabeça da pessoa enfiada no balde cheio de fezes. Isso depois de ter regado o rosto da pessoa com água fervendo. Imagina a infecção que isso não provocava. E assim foi até 1979. Em 1979, Pol Pot, na sua loucura, o Vietnã já havia acabado a sua guerra, já havia se unificado, era todo comunista. Só que Pol Pot resolve atacar o Vietnã. Como? O Vietnã também era comunista. Ele era um psicopata, ele era louco, não sei o que não acontecia com o Pol Pot. Ele ataca o Vietnã e começa a atacar gravemente o Vietnã. Os vietnamitas, em represália, invadem o Camboja e tomam o governo de Pol Pot. E aí começam a se descobrir as atrocidades que aconteciam no Camboja. Depois a vida política do Camboja vai seguindo e Pol Pot vai morrer em 2018. Acumulado de anos, dizendo que o governo dele não deu certo porque tinha infiltrados dentro do governo dele. Meus amados, isso é o comunismo. É isso que você quer para o Brasil? É isso que você quer para o nosso país? Isso é o comunismo. A palavra de Deus diz que o demônio ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus disse que o demônio é homicida e mentiroso. E o que o comunismo tem feito ao longo da história, a não ser matar e mentir? Abra os seus olhos. A palavra para encerrar esse vídeo de hoje está em João, capítulo 18, versículo 36. João, capítulo 18, versículo 36, quando Jesus era interrogado por Pilatos. Pilatos pergunta para Jesus se de fato ele era rei, e Jesus responde, versículo 36, João 18, 36, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, meus guardas lutariam, luta de classes, meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. O comunismo, ele prega a instauração de um reino, entre aspas, de um mundo feliz, materialista e sem Deus, um paraíso na terra sem Deus. Um paraíso no qual Jesus está excluído, porque Marx dizia que a religião é o ópio do povo. Jesus diz, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino não fosse desse mundo, haveria guerra. Meus discípulos lutariam, mas meu reino não é daqui. Meu reino é do céu. Meu reino é do céu. E como disse Isaías, Jesus é o príncipe da paz. Você vê que é completamente antagônico, ou Cristo ou Marx. De qual lado você vai ficar? Que Deus te abençoe. Que esse vídeo te faça meditar e pensar de que lado você vai ficar.
Deuteronômio 30, Deus diz: eu ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe de que lado você vai ficar, ou Cristo ou Marx. Que Deus te abençoe e viva a Maria Imaculada.